Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi del suo aiuto permanente, andiamo avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria, sua Santissima Madre, sta alla nostra parte. Grazie. E aí foi um momento, portanto, que ele proferiu suas primeiras palavras, dizendo que depois de João Paulo II, ele tinha essa responsabilidade, que ia vir como um servo, um trabalhador da igreja, abençoado por Deus e ao lado de Santa Maria, né? Um traço aí de humildade, não é, padre? Humildade, e eu queria completar uma coisa, que o João Paulo II mostrou também como se pode ser popular, isso mostrou no seu sepultamento, sem esconder a verdade cristã, sem compromissos, sendo extremamente coerente, dizendo aquilo que precisa dizer. Não precisa brigar com ninguém, não. Você diz com afabilidade, com tranquilidade, né? Você discute, continua, vamos conversar, vamos continuar conversando, isso aí todo mundo concorda. Mas também não podemos ceder naquilo que para nós é tão verdadeiro quando 2 e 2 são 4. E muito aclamado, inclusive depois de dizer as primeiras palavras, depois de fazer a bênção, já na retirada da janela central da Basílica de São Pedro, teve que voltar para cumprimentar novamente a multidão que aclamava o novo Papa, Ratzinger, Papa Bento XVI. Agora, sobre essa questão da humildade, as palavras dele estão dentro de toda a tradição da Igreja, um humilde servo del Senhor, porque um dos títulos que os papas usaram sempre, desde os tempos de São Gregório Magno, no século VI, é Servus Servorum Dei, servo dos servos de Deus. Portanto, isso, inclusive, já se espera. Os documentos mais solenes, as constituições apostólicas, Paulus Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Por exemplo, Paulo ou João, que for, né? Servo dos servos de Deus para perpétua memória. Padre Jesus, daqui para frente haverá alguns dias que eles chamam de apresentação desse novo Papa, algumas cerimônias que vão acontecer, não é? Sim, sim. Começa por uma série de missas, né, para diversos grupos, enfim. Amanhã eles ainda vão permanecer dentro do recinto do conclave e amanhã ainda vão ter uma missa só para eles, uma concelebração, e só depois que sairá. E depois virão as diversas missas até que, enfim, seja feita a chamada cerimônia de início do pontificado. Embora não tomada de posse, como alguns estavam dizendo, eu estava escutando antes uma estação de rádio e dizia a tomada de posse. Não, a tomada de posse se dá no momento em que ele diz aceito. Lhe perguntam, você quer aceitar essa eleição feita canonicamente? No momento em que ele diz aceito, já é Papa, já tomou posse. É verdade que houve um caso de não aceito na história? Houve, mas acho que Celestino V a primeira vez disse não aceito.
e depois aceitou, e depois os outros não o aceitaram. 6 meses depois o mandaram a um mosteiro. Quase o obrigaram a renunciar, ele renunciou de fato, e o mandaram a um mosteiro. Na realidade, o aceito é basicamente previsível, porque todo o trabalho de escolha do novo Papa é precedido pela invocação do Espírito Santo, para que realmente Deus esteja ali, sim, através do Espírito Santo, indicando para essas pessoas quem seria a melhor pessoa para representar a Igreja. No caso de João Paulo II, se fala, não sei até que ponto é certo, mas parece que sim, porque houve algumas indiscrições, sobretudo de algum cardeal francês, que quando foi eleito, ele disse, por favor, antes de eu aceitar, façam uma nova votação. Expôs algumas razões pelas quais ele via dificuldades e fizeram uma nova votação que confirmou. Então ele não teve outra chance senão dizer aceito. Bom, a gente chama a atenção para que daqui a pouco a gente pode ter aí um pronunciamento do primeiro-ministro Gerhard Schröder, é o 8º Papa alemão da história. Certamente haverá um pronunciamento oficial do chefe do governo alemão e a gente vai estar acompanhando aqui na Globo News o que significa isso para a Alemanha. Mais uma vez, não é um Papa italiano. Depois de 450 anos de Papas italianos, nós tivemos João Paulo II. E agora nós temos um Papa alemão, Joseph Ratzinger. Portanto, já está prevista aí uma declaração do chanceler alemão Gerhard Schröder sobre a eleição do cardeal Joseph Ratzinger, agora Papa Bento XVI. Isso já foi informado pelo governo alemão e vamos estar acompanhando aqui na Globo News. Nós acompanhamos primeiro a fumacinha branca, indicando o novo Papa, depois a emoção das pessoas na Praça de São Pedro, finalmente as primeiras palavras do Papa agora Bento XVI, um nome escolhido por ele, foram 15 Bentos, portanto, sim, antes dele, e finalmente a bênção Urbi et Orbi. E vamos então, portanto, seguir com o nosso noticiário e conhecer um pouco mais sobre esse novo Papa, o Papa Bento XVI. Esse é um ponto que se pode também pensar. Por que Bento XVI? Bento XV teve uma atuação muito importante, de fato, na Primeira Guerra Mundial, lutando pela paz, não conseguiu. E outro ponto marcante é que foi ele quem promulgou o primeiro Código de Direito Canônico. O padre Sérgio conhece muito bem isso. Eu fui aluno Pio Benedictino, justamente porque Pio X o preparou e Bento XV o promulgou. Então, pode ser que haja também aí uma certa intenção de revisar a legislação da Igreja, alguma coisa assim, enfim, ver um pouco essa parte mais organizativa na qual Bento XV se notabilizou. Ok, vamos ver então, o Vaticano elege o conservador alemão Joseph Ratzinger como líder da Igreja, apontado como favorito nas listas dos papáveis. O novo Papa sempre teve aí uma atuação forte na defesa pela pureza do dogma católico. Considerado um teólogo brilhante, o alemão Joseph Ratzinger nasceu em 16 de abril de 1927 em Marktl am Inn. Cresceu na Alemanha de Hitler, mas não foi membro do Partido Nazista. Foi convocado nos últimos meses da guerra para servir numa unidade de defesa antiaérea. Foi ordenado padre em 1951. Antes de chegar ao Vaticano, Ratzinger foi arcebispo de Munique. Desde 1981, atuava como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, órgão do Vaticano que substituiu a Santa Inquisição. Sua função era salvaguardar os conceitos morais do mundo católico. Era amigo do Papa João Paulo II e sempre compartilhou as suas posições conservadoras. Ratzinger foi escolhido para presidir a missa de Ezequias de João Paulo II na Praça de São Pedro. Ele é contrário à ordenação de mulheres, combate a teologia da libertação e impôs o voto de silêncio ao frei brasileiro Leonardo Boff. Para ele, a única forma clinicamente segura de prevenir a AIDS é se comportar de acordo com a lei de Deus. Foi decano do Colégio dos Cardeais antes de se tornar o primeiro Papa do século XXI.
Agora voltamos com imagens ao vivo do Vaticano, já são 8h34 na Itália, no Vaticano, 6 horas a mais aqui que o Brasil, 5 horas, perdão, na verdade, então, me desculpe o erro, são 7h35 na Itália, 5 horas a mais. No cair da tarde, no finalzinho da tarde, melhor dizendo, foi escolhido esse novo Papa, o Papa Bento XVI. E a gente vai começar agora a ver essa repercussão pelo mundo, começando pela Europa, com a nossa correspondente Anelise Infante, que nos fala da Espanha. Anelise, como essa notícia foi recebida por aí? Na rua, na hora da fumaça branca, ficou sabendo da eleição do novo Papa, porque as principais igrejas da capital espanhola também tocaram os sinos, repetindo a notícia do Vaticano. As primeiras reações foram de surpresa por um conclave tão rápido, o que para os teólogos era sinal de que o eleito só poderia ser mesmo o cardeal Ratzinger, porque as 12 reuniões da congregação já indicavam o nome dele. É bom lembrar que um dos movimentos eclesiásticos mais conservadores e com mais poder na alta cúpula do Vaticano, o Opus Dei, é um movimento espanhol, madrilenho, que também apoiava o nome de Ratzinger. Por outro lado, os teólogos mais próximos aos grupos de esquerda definiram essa escolha como um passo atrás da Igreja Católica e disseram que o novo Papa é até mais conservador do que o anterior, que é contra o diálogo com outras religiões, mas sem dúvida é um intelectual brilhante. De qualquer maneira, aqui na Espanha, ele é considerado um papa de transição pela idade e pelo historial de problemas cardíacos. E essa escolha, de acordo com os teólogos espanhóis, representa apenas manter a mesma doutrina teológica e moral dos últimos 26 anos do Vaticano. Questões como o uso de preservativos, o celibato, o casamento entre homossexuais e a participação das mulheres nas decisões eclesiásticas, tudo vai ficar igual que antes. E aí, portanto, o comentário de Anelise Infante, as informações direto da Espanha. A Globo News vem com a repercussão em todo o mundo sobre a escolha do novo Papa. Agora, Papa Bento XVI, foi o cardeal Joseph Ratzinger, que você vê aí no detalhe, na parte direita do seu vídeo, o escolhido para ficar à frente da Igreja Católica. Nós vimos aí, Padre Sérgio, a repercussão na Espanha. Como é que o senhor acha que a Europa, de maneira geral, vai estar recebendo essa notícia? Eu acho que se nós jogarmos fora os rótulos, tudo muda. O problema são os rótulos. O que o Papa Bento XVI vai ter que enfrentar agora é simplesmente tirar alguns rótulos que colocaram nele injustamente. Na mesma questão do Opus Dei, uma vez eu disse assim, se alguém quiser saber alguma coisa sobre essa organização ultra secreta chamada Opus Dei, vá em www.opusdei.org. Não é assim tão oculta. Se vocês quiserem, eu dou o endereço aqui no Rio também. Realmente não. Mas esses rótulos que o senhor acabou de dizer, eles são rótulos que, analisados e até mesmo encontrados pelos vaticanistas e tudo, até por sinais que a própria igreja dá. Por exemplo, Bento XVI já é, por exemplo, um indicativo de como, já que é uma homenagem a Bento XV, um indicativo de que pelo menos alguma parte, alguma linha daquela administração da igreja deve ser reproduzida, pelo menos uma tendência. Bom, reproduzida, eu acho o seguinte, cada Papa tem o seu tempo. Né? Eu digo que nos últimos 2 séculos nós não temos o que reclamar. A providência nos deu cada homem no seu momento. Né? E foram todos grandes papas, inclusive a maioria com uma grande surpresa. Essa daí eu achava que seria uma surpresa e não foi. Agora, eu diria, completando não só a homenagem a Bento XV, mas a homenagem também a São Bento, patrono da Europa. Então, revela também uma preocupação do Santo Padre com a Europa descristianizada, que ele conhece muito bem na sua Alemanha. Então, esta preocupação é também dele lançar, nós precisamos de todos. Jesus não é uma questão de preferência, não. Jesus diz assim, nos fala na parábola, no capítulo 15 de São Lucas, na parábola da ovelha perdida, nós temos que caçar todos, nós temos que procurar todos e trazer todos com cuidado, com carinho, com muita conversa, com muito carinho. Padre Jesus Hortal, já estava aí marcado, até pelo Papa João Paulo II, um encontro de jovens em Colônia, na Alemanha, ainda esse ano. Nós podemos aí esperar um grande evento agora, que o Papa alemão. É alemão. Aliás, João Paulo II, já em agosto do ano passado, enviou uma mensagem para esse encontro, com um ano de antecedência. Porque, enfim, claro, para os que estavam organizando. Uma mensagem muito bonita, por certo. Né? Até acho que foi no penúltimo jornal da PUC, eu publiquei um artigo com motivo da morte do Papa, dizendo a última mensagem de João Paulo II para a juventude. Pode-se ler
no site do Vaticano. Está lá, muito bonito, está muito bom. Sem sucesso e com fumaça preta saindo pela chaminé da Capela Sistina, aumentou ainda mais a expectativa na Praça de São Pedro. Fiéis de vários países aguardavam, olhando para o alto. Pouco antes de 13h, horário de Brasília, 18h, hora de Roma, a fumaça começou a sair da chaminé da Capela Sistina. Sem uma cor definida, a multidão na Praça de São Pedro ficou em suspenso. Muitos aplaudiam, outros preferiram confirmar a eleição do novo Papa com o badalar dos sinos, novidade introduzida neste conclave para tirar qualquer dúvida sobre a escolha dos cardeais. A expectativa aumentou ainda mais porque a fumaça oscilava entre o branco e o preto. Às 18h, os sinos começaram a tocar para o delírio da multidão. Mas, na verdade, o badalar marcava a hora do Ângelus, adiando por mais alguns minutos a confirmação oficial da eleição de um novo Papa. Quando os sinos voltaram a tocar, os milhares de fiéis e turistas explodiram em aplausos. Aos poucos, a praça foi recebendo cada vez mais pessoas que aguardavam que o novo Papa aparecesse na sacada para a primeira bênção como pontífice. Padre Jesus Hortal, a gente comentava antes, né, do pensamento, da filosofia que pode ter um novo Papa. Na sua opinião, a transparência desse pensamento é fundamental para que esse líder seja respeitado? Não é para dizer que todos precisam concordar, mas a transparência... Certamente, certamente. Já digo, acho que ele foi o mais transparente possível nessa homilia que pronunciou no domingo. Era quase programática. Né? E agora vamos esperar a primeira encíclica, porque é uma coisa quase tradicional que um Papa, nos primeiros tempos, publica uma encíclica que é quase que um programa e primeiro uma espécie de confissão pública. Até antigamente, na tradição da Igreja, o Papa eleito, primeiramente, fazia a profissão de fé que a Igreja lhe entregava. E, portanto, confessava a fé como parte do seu ser. E depois propunha a sua fé. Então era um credo recebido e um credo entregue. A encíclica, a primeira encíclica, é, por assim dizer, uma repetição dessa tradição numa dimensão bem maior, porque uma encíclica é um documento bastante comprido, em que vai exprimir claramente o sentido do seu pontificado, o que pensa, enfim, uma espécie de programa. Já ao cair da noite aí na Praça São Pedro, no Vaticano, as pessoas ainda aguardando em frente à Basílica de São Pedro. Nós já mostramos a reação na Argentina, na Espanha, continuamos agora na Europa e em Portugal, onde está a correspondente Ninfa Freire. Como é que foi a reação dessa nomeação, dessa eleição, votação do novo Papa? Os portugueses consideram essa escolha como realmente uma escolha de transição dentro da Igreja Católica. Joseph Ratzinger não foi uma escolha consensual entre os portugueses. Reconhece-se que ele é um dos maiores doutores, com uma cultura histórica e filosófica muito grande, um dos maiores intelectuais da Igreja. Em relação ao conclave, considera-se que foi relativamente curto, em 24 horas já temos um novo Papa. O cardeal de Lisboa, Dom Policarpo, já havia previsto que os resultados sairiam em aproximadamente 3 dias, e isso aconteceu realmente muito rápido. Alguns consideram a linha de Joseph Ratzinger como muito ortodoxa e, visto dessa maneira, considera um passo atrás. O nome escolhido, Bento XVI, tem sido muito comentado e espera-se, por causa desse nome, uma grande abertura da Igreja, semelhante ao que foi o papado de Bento XV. As primeiras frases do novo Papa, de ser um servo de Deus, foram encaradas como muito densas e de grande conteúdo teológico. O novo Papa, Bento XVI, já esteve algumas vezes em Portugal, aprecia o vinho do Porto, é amigo pessoal do bispo auxiliar de Évora. Neste momento, diversos setores da Igreja e de outras denominações religiosas parabenizam os católicos de todo o mundo. Os portugueses sentem-se alegres por já terem um novo líder religioso. De Lisboa, Ninfa Freire para a Globo News. Ninfa falando aí sobre o primeiro pronunciamento, e agora em português. Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, disse: queridos irmãos e irmãs, depois do grande João Paulo II, os cardeais escolheram a mim, um simples, humilde trabalhador da vinha do Senhor.
Ninfa, e havia um nome aí em Portugal mais cotado, favorito da população? O que se dizia, o que o povo português queria para esse sucessor? Os portugueses gostariam que Dom Policarpo realmente fosse escolhido Papa. Mas o português, sendo católico, como tinha essa preferência, logicamente, por seu Papa, por seu bispo, seu cardeal, mas também tinha um certo receio, iam se sentir um pouco desamparados, desprotegidos, porque teriam que abdicar desse cardeal, desse bispo, e dá-lo como responsável de toda uma igreja. Mas realmente gostariam muito que Dom Policarpo fosse escolhido. Essa foi Ninfa Freire, direto de Lisboa, com as informações sobre a repercussão que a escolha do novo Papa Bento XVI está tendo pela Europa. Lembrando que a missa inaugural do pontificado de Bento XVI vai ser agora, nesse domingo, vai ser uma missa concorrida, não é, Padre Sérgio? Certamente. Certamente. Eu queria dizer que Portugal também tem um outro cardeal que se falou um pouco, que é uma pessoa encantadora, que é Dom José Saraiva Martins, né, que antes até a morte do Papa era prefeito da Congregação para os Santos, e que também esteve do Brasil, uma pessoa adorável. Foi escolhido um Papa português e eu queria saber, um Papa, perdão, europeu, e eu queria saber a sua opinião, Padre Sérgio, sobre o que a gente falava há pouco. O senhor acha que o fato do Papa ser um europeu, ter escolhido esse nome, Bento, que é significativo para a Europa, pode ajudar a arrebanhar mais católicos dentro do continente? Eu vou da mesma maneira como o Padre Hortal. A questão não é tanto de número, a questão é, não sei se deve se dizer, não é tanto número, mais qualidade, mas é realmente, se deve viver melhor a fé. Quanto à questão da nacionalidade, é o que disse aqui no primeiro dia. Eu fui batizado por um padre espanhol, recebi a primeira comunhão de um outro padre espanhol, fui crismado por um bispo suíço, ordenado diácono por um bispo mexicano. Realmente não estou nem aí para nacionalidades ou regiões. Bom, o bispo era mexicano, porém, mas criado na Espanha e naturalizado brasileiro. Verdade. Bom, agora aqui no Brasil a reação, as pessoas também estavam esperando muito, contavam bastante com os nomes mais cotados aqui no Brasil. Mas pelo que eu estou vendo, acho que pela reação aqui no país não vai ser uma grande decepção. As pessoas, o brasileiro também é muito mais amável do que já tem como característica do povo brasileiro. Acima de tudo é o Papa. No conjunto sim, mas certamente haverá vozes discordantes que vão gritar. Algumas até que eu acho que vão gritar por causa de um coro, vão fazer parte de um coro, às vezes até de forma inadvertida. É o que eu digo, vamos dar um tempo ao homem, vamos procurar, realmente ele era o cargo dele, ele dizia isso, ele tem uma obrigação, então não era muito bem recebido por causa disso. Mas é uma pessoa adorável que acho que, à medida que ele começa a falar, ele começa a aparecer mais, acho que ele mostrará muito da sua bondade, de características que são suas. A correspondente em Lisboa chamou a atenção de um ponto, de que o pontificado de Bento XV foi uma espécie de abertura, porque os últimos anos do pontificado de São Pio X foram anos realmente de uma rigidez muito grande, né? Houve problemas doutrinários muito sérios e o conflito com a França, sobretudo, e Bento XV foi um homem pacificador nesse sentido. Interessante que foi um homem pacificador em plena Primeira Guerra Mundial. Sim, de pacificação interna também, como o Padre Hortal falou, porque se criou um certo ambiente de denúncias, depois da crise modernista, se criou um certo ambiente de denúncias. E o Bento XV, por um moto próprio, eu acho, chamado Ad Beatissime Apostolorum, ele freou isso e disse que era tarefa da Santa Sé dizer se fulano era herege ou não, entendeu? Não freando aqueles ímpetos de denúncia, enfim, que às vezes até escondem objetivos menos dignos. A gente tem aí belas imagens, desculpe, Luciano, a gente tem aí belas imagens ao vivo. Agora são 9 da noite na Itália, um Vaticano agora mais tranquilo, a Praça de São Pedro ainda com muita gente, mas evidentemente que não tantas,
quantas aquelas que estiveram aí para ver o novo Papa, o primeiro do século XXI, falar da janela central da Basílica de São Pedro. Eu queria fazer uma pergunta ao Padre Jesus Hortal. O fato de a Igreja, dos cardeais, terem escolhido tão rápido esse Papa, dá mais força para a Igreja, dá mais tranquilidade aos fiéis? Sem dúvida nenhuma. Eu digo, considerei, para mim foi uma surpresa, quando, vendo a hora da fumaça, eu disse, é quarto escrutínio, só podia ser. E, de fato, agora estão praticamente confirmando todos. Isso significa que não houve, como se falava, uma racha, uma divisão, um enfrentamento entre conservadores e liberais, não sei o que mais. Não. 77 votos, né? Que a maioria, era a maioria requerida, foram atingidos muito rapidamente. Os vaticanistas já diziam que Ratzinger deveria ter, antes das eleições, aí presumindo mesmo, entre 40 e 50 votos. Sim. Né? Quer dizer, mas ele teria mesmo a maioria. Sim. Pode ter sido até mais de 77. Certamente. E o interessante é que, como a gente que é da imprensa, que a gente tenta insistir, conseguir tirar alguma coisa de qualquer cardeal que vai participar de um conclave. E é preciso chamar a atenção que os cardeais não falam sobre o conclave. Eles guardam, mesmo antes dessa reunião, uma discrição, uma tranquilidade, não opinam, não se mostram a favor de um ou outro, mantém essa certa distância. Então fica muito difícil, não é, padre, a gente, até mesmo da imprensa ou qualquer vaticanista, ter certeza do que está acontecendo dentro do Vaticano numa época de conclave. Eu via na internet alguns jornais, por exemplo, um jornal da Espanha, fazia uma espécie de classificação na corrida dos campeões, por assim dizer. E cada dia colocava com setinha para cima, setinha para baixo, horizontal, né? Se está subindo, se está descendo. Digo, como é que sabe? Como é que ele sabe? Agora, uma certeza a gente pode ter ao levantar uma questão, a certeza de levantar uma questão. Você falou muito na questão da beatificação do Papa João Paulo II, logo após a sua morte, devido a esse carisma, esse clamor público de chamar o Papa João Paulo II de santo logo após a sua morte. E esse Papa agora, cabe a ele a beatificação, se caso o processo realmente for acontecer no Vaticano. Você acha que ele tem mais chances agora como braço direito? Eu sei que a Igreja corre por todo um rito, uma avaliação muito rigorosa, mas o fato de ter como Papa um braço direito de conhecer tão bem João Paulo II, você acha que tem mais chance, padre? Eu creio que não. Eu creio que realmente a Igreja sempre age com prudência. E não vai ser uma coisa assim precipitada no grito. Antigamente era por aclamação popular, hoje não. E mesmo que, enfim, seja um admirador, porque Ratzinger certamente é um admirador de João Paulo II, mas não vai atropelar e não vai dizer já, súbito, como diziam os italianos. Padre, deixa eu fazer pode acontecer, no máximo, o que pode acontecer foi o que João Paulo II fez com Madre Teresa de Calcutá, que primeiro ele colocou, ele disse, inclusive vindo para o Brasil, ele disse isso no avião, que o processo, ela tinha acabado de falecer, que o processo ia seguir o iter normal, quer dizer, seguir o seu caminho normal. Depois, vendo até o clamor popular, ele deu autorização com 3 anos, cerca de 3 anos, ele deu autorização para começar o processo. Mas ela não foi dispensada, digamos assim, né? Dos milagres. Dos milagres, não foi dispensada de nada do processo. E milagres que tem que ser depois de morto. Isso que... Os milagres feitos antes de morrer não valem. Não valem. Deixa eu fazer uma retificação. Agora há pouco eu falei errado mais uma vez o horário no Vaticano, 5 horas a mais. São 3h04 aqui no Brasil, 8h04 no Vaticano, 5 horas a mais. Já que estamos falando em hora, no domingo vai haver essa missa inaugural, 10 da manhã, horário do Vaticano, 5 da manhã, horário de Brasília. Dessa vez eu não errei, é isso mesmo, 10 da manhã no horário do Vaticano, da Itália, 5 da manhã no horário do Brasil. No domingo vamos ter a missa inaugural desse novo Papa, esse Papa que já está aí recebendo homenagens, ele foi muito aplaudido pelo povo que esteve na Praça de São Pedro. Eu tenho uma pergunta para o Padre Sérgio. A gente dizia que o Papa Bento XV era considerado um progressista, as ideias dele foram consideradas base para que João XXIII fizesse o Concílio Vaticano II. Durante a Primeira Guerra, o Papa Bento XV tentou participar do armistício, mas foi afastado. Depois da guerra, fez uma reforma na Igreja
para que ela pudesse se adaptar àquele novo mundo, àquele novo perfil mundial. Padre Sérgio e Padre Jesus Hortal, vocês esperam que Ratzinger também faça reformas na igreja? Depende do que se chama de reforma. Eu acho que ele tem uma preocupação, sim, sempre de pedir uma contínua purificação. É só ler as meditações que ele fez para a Via Crucis, né, que ele tem uma preocupação, sim, de uma contínua, como eu disse, de aumentar sempre mais a qualidade no sentido de melhorar a instrução, não só do clero, mas do povo, que um dos grandes problemas que nós enfrentamos no Brasil é justamente esse. Né? Nós enfrentamos uma formação deficiente, tanto da parte do clero, às vezes, como também da parte do povo. Eu acho que esse é o problema principal que ele deve atacar. Bom, o último Papa alemão foi Adriano VI, de 1522 a 1523. Não era alemão. Aqui, era holandês. Nascido em Utrecht, na Holanda. Só que naquele tempo formava parte do Império Alemão. Filho de descendente alemão, filho de carpinteiro alemão. Ele nasceu na Holanda e ele teve um papado muito curto, né, e muito rigoroso também com relação à igreja, porque era rigoroso, porque vinha de descendente alemão. E teve um papado muito curto, inclusive foi odiado pelos romanos na época. Sim. Ele foi preceptor do imperador Carlos V. Ou seja, quando Carlos V era criança, ele era, por assim dizer, o aio, o mestre, o tutor, né? E tanto que o chegou a nomear regente da Espanha, como cardeal, né? Porque Carlos V era simultaneamente Carlos I, rei da Espanha, Carlos V da Alemanha, mas na Espanha era Carlos I, e nomeou Adriano de Utrecht como regente. Provocou a maior oposição. De fato, provocou uma guerra civil, a chamada Guerra das Comunidades. Hoje não existe mais esse risco, esse tipo de conflito. Depois é que foi eleito Papa, mas esse conflito não. Mas, de fato, foi um Papa extremamente rígido, Adriano VI. Falando um pouco do legado do Papa João Paulo II, um Papa que teve 26 anos de pontificado, foi um Papa que participou ativamente da política, ao ter uma opinião muito clara sobre o comunismo, a conseguir o respeito dos israelenses, quando ele até pediu desculpas pelos abusos que pudessem ter sido cometidos pela Igreja durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um Papa que mais viajou, foi um Papa de extremo carisma. Eu queria saber da opinião de vocês dois, começando pelo Padre Jesus, que legado principal o senhor acha que João Paulo II deixou para esse novo Papa? Bom, o legado principal para mim é ter dado à Igreja uma voz verdadeiramente universal. A Igreja, por sua própria natureza, é universal, é católica. Mas João Paulo II conseguiu dar-lhe uma voz que repercutisse no mundo inteiro, exatamente porque soube falar uma linguagem acomodada ao nosso tempo. Nesse ponto, O chileno apareceu na janela central da Basílica de São Pedro cerca de 50 minutos depois que a fumaça branca anunciou o fim do conclave. Ele saudou a multidão em várias línguas. Queridíssimos hermanos e hermanas, bien chers frères et sœurs. Em seguida, falou em latim, a frase tão esperada pela multidão. Habemus papam. Com grande alegria, temos Papa, o eminentíssimo e reverendíssimo senhor Joseph Ratzinger, que ha tomado o nome de Bento XVI. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. A multidão que lotava a praça recebeu a notícia com intensa alegria. Em seguida, foi a vez do cardeal alemão, já como Papa Bento XVI, aparecer na janela central, sendo recebido com uma ovação. Em sua primeira mensagem aos fiéis, o Papa eleito fez uma homenagem ao antecessor, João Paulo II, e se declarou um humilde servo do Senhor. O Papa pediu ainda que o mundo ore por seu pontificado. E, soprattutto, mi affido alle vostre preghiere. No final, realizou a tradicional bênção Urbi et Orbi, de Roma para o mundo. Antes de voltar para dentro do Vaticano, o Papa Bento XVI foi ovacionado mais uma vez pela multidão.
Um teólogo brilhante, o alemão Joseph Ratzinger nasceu em 16 de abril de 1927 em Marktl am Inn. Cresceu na Alemanha de Hitler, mas não foi membro do Partido Nazista. Foi convocado nos últimos meses da guerra para servir numa unidade de defesa antiaérea. Foi ordenado padre em 1951. Antes de chegar ao Vaticano, Ratzinger foi arcebispo de Munique. Desde 1981, atuava como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, órgão do Vaticano que substituiu a Santa Inquisição. Sua função era salvaguardar os conceitos morais do mundo católico. Era amigo do Papa João Paulo II e sempre compartilhou as suas posições conservadoras. Ratzinger foi escolhido para presidir a missa de Ezequias de João Paulo II na Praça de São Pedro. Ele é contrário à ordenação de mulheres, combate a teologia da libertação e impôs o voto de silêncio ao frei brasileiro Leonardo Boff. Para ele, a única forma clinicamente segura de prevenir a AIDS é se comportar de acordo com a lei de Deus. Foi decano do Colégio dos Cardeais antes de se tornar o primeiro Papa do século XXI. E o padre Georg Ratzinger se disse completamente surpreso com a eleição do seu irmão, agora Papa Bento XVI. De acordo com uma das ajudantes da igreja, onde o padre trabalha na Alemanha, Georg Ratzinger ficou mudo na frente da televisão ao ver o irmão no balcão principal do Vaticano. A ajudante afirmou ainda que o padre de 81 anos teme que a partir de agora vai ver muito pouco o irmão mais novo. E o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, parabenizou o novo Papa. Em um comunicado, ele destacou a larga experiência do cardeal Joseph Ratzinger e deu ênfase aos princípios que as duas instituições defendem. Kofi Annan lembrou que a ONU e a Santa Sé compartilham um compromisso com a paz, com a justiça social, a dignidade humana, a liberdade religiosa e o respeito por todas as religiões. O secretário-geral da ONU manifestou interesse em colaborar com o novo Papa para reforçar esses valores. E a missa inaugural, a missa de entronização do Papa Bento XVI, vai ser no próximo domingo, às 5 da manhã, horário de Brasília, 10 da manhã, horário de Roma. A informação foi confirmada pelo porta-voz do Vaticano, Joaquim Navarro Valls. Hoje à noite, o Papa vai jantar com todos os cardeais na Casa Santa Marta, onde ficaram hospedados durante o conclave. Amanhã, ele vai celebrar uma missa em latim na Capela Sistina. Depois de ser eleito o novo chefe da Igreja Católica, Joseph Ratzinger celebrou hoje a missa de encerramento do conclave, a primeira como Papa Bento XVI. Ele disse que vai continuar o trabalho de João Paulo II e confirmou uma viagem à Alemanha. A cerimônia desta quarta-feira foi na Capela Sistina, onde na véspera os cardeais fizeram a escolha do novo pontífice. Já usando a mitra de Papa, Bento XVI celebrou a missa em latim. Na homilia, ele fez muitos elogios ao pontificado de seu antecessor, por ter deixado a igreja mais valente, mais livre e mais jovem. O novo Papa afirmou ainda sentir que João Paulo II o incentiva a não ter medo e prometeu continuar o trabalho de Karol Wojtyła. Disse que não vai poupar esforços para unir todos os cristãos e pôr em prática o espírito do Concílio Vaticano II, que abriu a igreja para o mundo. Bento XVI também disse que vai continuar o diálogo com os jovens, que chamou de futuro e esperança da igreja e da humanidade. Ele confirmou que vai viajar em agosto para seu país natal, a Alemanha, para participar das Jornadas Mundiais da Juventude na cidade de Colônia. A cerimônia de hoje ainda inaugura o pontificado do novo Papa, que só começa oficialmente com a missa de coroação no domingo. Para o arcebispo emérito do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, Joseph Ratzinger é o Papa ideal para dar continuidade ao trabalho de João Paulo II. Em entrevista exclusiva à enviada especial da Globo News ao Vaticano, Cristiane Pelágio, Dom Eugênio falou sobre as expectativas que cercam Bento XVI. Dom Eugênio, o senhor é amigo pessoal de Joseph Ratzinger. O que nós podemos esperar do novo Papa? Ele acaba de falar da celebração da missa na Capela Sistina, que é um verdadeiro programa de trabalho. E é um programa entusiasmador. Eu creio que muitos podiam ocupar esse lugar, mas para continuar o trabalho de João Paulo II, ninguém melhor do que o cardeal Ratzinger. Primeiro porque ele é um homem extremamente delicado. Ele não é um homem duro,
como aparenta alguns, afirma alguns. Mas, por outro lado, ele é um homem profundamente preocupado para a doutrina que ele recebe para transmitir, e faz agora referência a este ponto. E outro aspecto, além da unidade doutrinária, por respeito à doutrina de Jesus Cristo, a outra é que ele amou profundamente a humanidade. Não há ninguém que sofresse que o João Paulo II não estivesse próximo. Este que assume agora era o braço direito dele, pela posição em que ele ocupava. Na Grã-Bretanha, os jornais destacaram hoje que os cardeais elegeram o mais controvertido e conservador dos candidatos para suceder João Paulo II. De Londres, Jader de Oliveira. Ele era conhecido como Rottweiler de Deus e agora é o Papa Bento XVI. Esta a manchete do tabloide Daily Mirror na sua primeira página. O Sun, o jornal de maior tiragem da imprensa britânica, ocupa toda a sua primeira página com uma foto do cardeal Ratzinger sob a manchete da juventude de Hitler a Papa Ratzi. O Guardian coloca em manchete Bento XVI, o ortodoxo de dentro do Vaticano é o novo Papa. E lembra no subtítulo que o cardeal Ratzinger é um teólogo da linha dura. A manchete do Independent, o menino que se fez Papa. O jornal diz que o cardeal Ratzinger talvez seja o mais controverso, divisório e reacionário dos candidatos plausíveis à chefia da igreja. O Times afirma no seu editorial que muitos dos católicos do mundo inteiro, particularmente aqueles de países latino-americanos, como o Brasil, ficarão consternados pela falta de imaginação na escolha dos cardeais. Eles verão essa escolha como uma falta de coragem capaz de causar divisões. Jader de Oliveira, de Londres, para a Globo News. Os jornais da França também deram ênfase à linha ortodoxa do Papa Bento XVI. A expectativa entre muitos franceses é que ele torne ainda mais rígido e a linha já conservadora da igreja, ou melhor dizendo, ele torne mais rígida a linha conservadora da igreja. De Paris, Daniela Costa. Um conservador no Vaticano, um Papa para trás ou ainda Bento XVI, o herdeiro. A imprensa francesa de hoje ressalta a linha conservadora do novo pontífice e também a herança de João Paulo II que ele deverá assumir. Para o jornal Libération de esquerda, a rapidez da eleição do Papa de número 265 mostra que a candidatura conservadora se impôs sem nenhum problema. Dois jornais populares, France Soir e Le Parisien, assim como o econômico Les Echos, destacam a origem alemã do novo Papa e suas posições conservadoras. Joseph Ratzinger, guardião intransigente do dogma que preocupa os progressistas da Igreja Católica, escreve o Les Echos. Já o diário conservador Le Figaro publica uma foto de página inteira de Bento XVI e traz um dossiê especial de 6 páginas sobre sua eleição, ressaltando que ainda é cedo para saber qual será a doutrina de Bento XVI e pondo panos quentes em seu editorial às críticas gerais ao conservadorismo de Ratzinger. O jornal católico La Croix, que publica uma carta aos católicos de todo o mundo, destaca em seu editorial que o novo Papa é conhecido por sua força de convicção e vai, sem dúvida, reafirmar a chamada verdade cristã, ou seja, para temor de católicos, cristãos e fiéis de outras religiões, ele deve endurecer a linha da Igreja Católica. De Paris, Daniela Costa, Rádio França Internacional, para a Globo News. O cardeal alemão Joachim Mainzer, que participou do conclave, revelou que Joseph Ratzinger recebeu mais votos do que os 77 necessários para ser eleito Papa. Ele disse também que Ratzinger foi aplaudido pelos cardeais quando o resultado